Olá, boa noite. Vamos de live. Quanto tempo que eu não faço uma live aqui, não é mesmo? Então, assim, achei um tema muito importante, né, que é recorrente aqui nas caixinhas, no próprio consultório, que é essa questão, né, da ansiedade, muitas vezes que a gente fica, né, para ver a medicação, o tratamento surtindo efeito. E aí é por isso que eu chamei hoje aqui a doutora Lorraine para conversar um pouquinho para a gente a respeito disso. Olá! Olá, tudo bem, Priscila? Eu também, melhor agora, né? Com esse bate-papo aqui que a gente vai ter, né? Para eu te conhecer um pouquinho mais, né? Para as pessoas te conhecerem também, né, Lorraine? Isso mesmo, uma honra estar aqui com você falando desse assunto aí tão Ah, importante aí para nossa rotina. Eu que sempre conto muito aí com a sua didática impecável, com o seu oh, trabalho no Instagram, que oh. você sabe que eu admiro muito. Eu fico muito, muito feliz e fico muito feliz, né, de termos pacientes juntos, né? E que a gente percebe a evolução, ficando bem, é muito bom, né? Não, isso eu acho que é o que não tem preço, né? É, E esse é, trabalho conjunto, eu sempre te digo isso, ele faz toda a diferença. sim. E, nossa, eu sou muito fã do seu trabalho. Eu também estou fã do seu trabalho, viu? Porque os nossos pacientes ficam bem, né? E é muito importante isso, né? A gente trabalha para isso, né? Justamente. Isso. Então, assim, eu fiz um roteirinho aqui para a gente aproveitar bem esse tempo, né? E aí, Ótimo. assim, uma coisa que a gente observa, assim, na caixinha, até no consultório mesmo, é essa coisa de achar que o medicamento fecha diagnóstico. Então, por exemplo, o fato dele não funcionar é motivo para a gente pensar que, por exemplo, que não tem o diagnóstico para que ele foi receitado. Como é que é isso? Eu acho que esse é o grande dilema do começo do tratamento, né, Priscila? Porque nós não temos a nosso favor, por exemplo, as bulas. Muitas vezes o paciente ele já tem o choque do primeiro momento de receber um diagnóstico pelo qual ele não esperava. E ele chega Sim. em casa, vai ler essa bula e ele se depara com palavras que ele se assusta, com efeitos colaterais que ele teme tomar a medicação. Uhum. E somado a isso, o fato de que no começo eles não têm grandes resultados. Eu sempre comparo a um trabalho de semeadura e colheita, né, em que o Sim. início é arar a terra, adubar e não ver fruto nenhum. Então, nessa questão do medicamento, né, eu acho que entra muito a gente ter do nosso lado um psicólogo, uma psicóloga que tenha muito conhecimento do transtorno de humor, da farmacologia também, para dar essa segurança a mais para o paciente. Porque Sim. por mais que no consultório a gente oriente sobre tudo o que é possível acontecer ou não acontecer, né, tenta alinhar expectativas, ter vocês aí nesse acompanhamento semanal faz toda a diferença. Uhum. Então, eu acho que nessa parte de medicamento, alinhar expectativas no começo é a parte mais importante. Exato. Eu acho que quando a gente está falando isso aqui, a gente está querendo dizer o seguinte: não é o medicamento demorar a fazer efeito que vai, por exemplo, fazer com que um diagnóstico seja, né, não, é um Equivocado. diagnóstico diferente. Não, o que faz um diagnóstico, né, se a gente for parar para pensar, é a história do paciente, né, a anamnese do paciente, né, e não se quanto tempo o medicamento vai demorar para fazer efeito. Então, acaba que a gente vê essa confusão. E assim, o grande problema é que, infelizmente, a gente não consegue melhorar tudo de uma vez. Então, é gradual, né? Então, Exatamente. acaba que as pessoas têm dificuldade. Às vezes, elas pensam que o tratamento psiquiátrico é igual uma dor de estômago ou uma dor de cabeça, Isso. né? Comecei a tomar o medicamento, pronto, já tô ótima, tô bem. E não é bem assim que funciona. Muitas vezes a gente começa, né? Com sono que começa a regularizar, né? Uma irritabilidade que diminui, Exatamente. né? E aí depois a gente vai vendo outros progressos, né? E principalmente hoje que a gente vive numa sociedade muito imediatista, Uhum. né? É tudo para ontem, é assim, né? Tomei Uhum. aí, quando vai fazer efeito? E aí, como é que vai ser? E não é assim. Exatamente. A gente queria, né? Queria muito, né? Seria maravilhoso ter um medicamento Nossa. que na mesma hora fizesse assim, mas só que não, né? E muitas vezes o próprio parâmetro de comparação de um paciente que chega para a gente é de alguém que melhorou muito rápido, muitas vezes porque está em uso de um tarja É, preta, porque está em uso de um medicamento que levou para um estado de euforia e aquilo não foi bem reconhecido, e aquele passa a ser o parâmetro de, poxa, era isso que eu queria para o meu tratamento. é, E aí você dá esse balde de água fria no sentido de que não, o que a gente pretende não é um extremo de energia, a gente está mirando no caminho do meio, né, ali é.
na faixa da estabilidade, muitas vezes vai ser necessário passar até por um período de apatia, que é do processo. Sim. Então, nesse ponto, assim, eu até queria muito que você falasse sobre isso, né? Como especificamente a terapia pode ser a nossa aliada nesse sentido, né? Para ajudar a passar por essa fase. Existem técnicas, é a própria psicoeducação. É uma coisa que eu até tenho curiosidade de saber como na prática você maneja isso, já que a todo momento, muitas vezes, o caminho mais fácil é a desistência, né? Exatamente, exatamente. Então, uma das coisas que eu busco ajudar o paciente é de entender que o jogo é de longo prazo. Então, assim, eu só consigo me motivar para fazer um tratamento se eu entendo o porquê que eu estou fazendo aquilo. Então, assim, o que eu busco trabalhar com o paciente quando ele chega tem certeza, você consegue compreender o seu diagnóstico? Ou se você não consegue, vamos aqui, né? Eu vou fazer com você, vou te explicar algumas coisas a respeito dos sintomas, vou te passar algumas ferramentas para você saber identificar, por exemplo, o que é uma hipomania, né? O que é um episódio depressivo, né? Quando a gente considera um episódio depressivo, o que é o seu sintoma, o que é efeito da medicação, né, um efeito possível, efeito colateral, se isso é transitório, ou seja, vai passar, ou se não, temos que acionar o médico, né, temos que acionar a médica. Então, assim, é muito importante esse trabalho de psicoeducação e, principalmente, além de enxergar os sintomas, que os pacientes, eles são craques nisso, de perceber o que está errado, é perceber também a questão, né, de como são os seus sintomas, né, como a doença se manifesta em você. Né? Porque senão fica aquela insegurança, né? E a gente sabe que cada um, por exemplo, a gente trabalha muito com a bipolaridade, né? Com depressões, né? Cada um vai ter a sua bipolaridade, a sua forma de manifestação. Então, se eu fico olhando aqui na internet, que a gente busca falar de uma forma às vezes mais generalista, eu não tenho isso. Então, assim, um paciente muitas vezes chega falando, ok, eu não estou bem, né? Eu entendi o que a doutora Lorraine falou, mas eu não consigo enxergar isso na minha vida. Entende? E às vezes é uma vida inteira com sintomas que faz a pessoa pensar que aquilo ali é da personalidade dela. Exatamente. Né? E aí que entra a terapia para ajudar ela a sair daquela coisa, mas eu sempre fui assim. Sim, você sempre foi assim, mas a gente precisa entender que por baixo da sua personalidade ou do seu temperamento tem ali os sintomas. E aí você agiu ao longo da vida muito de acordo com os sintomas enviesando isso. Então, assim, é todo um trabalho de psicoeducação, um trabalho também para ajudar o paciente que está com a noção de tempo e espaço alterada, até por conta da ansiedade ou da depressão, né, no sentido de, isso aqui nunca vai passar, né, e de ajudar o paciente a enxergar as pequenas melhoras, porque ele está mirando lá na linha de chegada. Isso. Né? Então, acaba que a terapia, ela entra nesse lugar de ajudar o paciente a desenvolver uma resiliência, né, que ele está com dificuldade realmente ali de ter, até por uma questão sintomática, né? Então, os pacientes muitas vezes têm essa ideia de que é a personalidade, né? Ficam cheios de culpas, né? Ficam achando que se no passado tivesse feito alguma coisa, poderia ter evitado. E se não tivesse convivido com tal pessoa, teria sido diferente. Aquela pessoa naquele ambiente causou tudo isso. Isso. Sim, a gente sabe, né, que os transtornos, eles são multifatoriais. Sim, você pode ter uma infância que não te ajudou, né, um ambiente, às vezes, ali muito, né, invalidante, né? Então, assim, é porque minha mãe é narcisista, é porque não sei... Não, calma. E, assim, muitas vezes a gente sabe da genética da doença. Então, assim, acaba, né, que a sua mãe também muitas vezes teve aquele comportamento por conta de uma genética e de uma doença que não foi tratada. Então, é todo esse trabalho, inclusive, também, Lorraine, de ajudar o paciente a ter ali ferramentas, né, que a gente fala de ativação comportamental, para não ficar fazendo raciocínio emocional, tipo, esperar ficar bem para fazer as coisas. Então, assim, é aquela coisa da gente alinhar. Por exemplo, de manhã você ainda vai ter dificuldade de acordar, mas vamos tirar o pijama, vamos escovar os dentes, né? Vamos expor a luz natural, vamos buscar fazer ali o mínimo que você esteja conseguindo fazer, mas não ficar naquela coisa de esperar ficar bem para ter uma reação. Porque a questão também que a gente precisa ajudar o paciente é entender que a motivação, na verdade, é o motivo para a ação. Eu perceber as minhas dificuldades, né? E entender que, apesar de eu não estar 100% bem, qual que é o meu motivo para a ação?
né? Uhum. Qual que é ali a questão, por que que eu estou fazendo aquilo? Então, toda sessão a gente vai buscando para ajudar o paciente, olha, você está fazendo isso para avisar para o seu cérebro que ele tem que funcionar nesse horário, né? Você está Isso. fazendo atividade física, não é para ser gostoso, não é porque é prazeroso, mas é para ajudar também a liberação de bem-estar, porque a gente sabe que às vezes que o que mais detona a autoestima é essa questão de você não estar se sentindo útil, não estar se sentindo funcional. Então a gente vai resgatando pequenas funcionalidades para a gente conseguir tolerar o tratamento e a medicação que é de longo prazo. E eu acho que o mais cruel em tudo isso é que a gente fica com uma percepção muito alterada, né, no estágio do adoecimento. Eu acho que a parte mais cruel da doença psiquiátrica é a perda desse juízo crítico da realidade, É, né? Então, sim. você ter esse juízo crítico de que isso é sintoma, não, isso é temperamento, isso é personalidade, muitas vezes é justamente isso que o adoecimento está causando. Então, eu É, gosto muito de perguntar para o paciente, por exemplo, na primeira consulta, de quem ele vai se lembrar ou do que ele vai se lembrar no dia que ele quiser desistir. Porque eu já aviso, terá aquele dia em que você não vai ver sentido nesse tratamento, em que você vai olhar para trás e contar no calendário tantos dias sem melhora ou até piora, porque eu explico muito que no início esse cabo de guerra entre doença e medicamento, quem está ganhando é a doença. E nesse dia, de quem você vai se lembrar? E às vezes eu ouço deles, né? Ah, eu acho que eu vou me lembrar do pai que eu quero ser para o meu filho, eu vou me lembrar do meu sonho de infância que era tal profissão, eu preciso chegar lá. E eu comparo a uma viagem, né? Então vai ter aquele estágio em que a gente vai ter trevos, em que a tentação é pegar um caminho errado, né? Mas não tem como, algumas coisas serão inegociáveis para que você chegue até o destino naquele tempo pretendido, né? Então, é uma coisa que eu converso muito com eles. O nosso que alvo é a bom. estabilidade. É uma viagem que, por mais que eu esteja na Ferrari, no melhor recurso, eu tenho limitações de tempo, de enxurrada, de acidente, né, na Sim. rodovia. Então, por que que eu preciso trazer esse entendimento para o meu processo de melhora? Porque senão eu vou abortar a viagem na primeira cidade, entendendo que, poxa, eu não estou vendo ainda aquele alvo que é São Paulo, deixa aqui já em Piracicaba eu parar. E sendo que parar no trajeto não vai resolver, né? Você vai Sim, sim. estacionar, nadar e É, morrer na praia, né? Então, é. nesse processo todo, eu acho genial o que vocês, enquanto psicólogos, fazem, porque pegam uma pessoa que está com o juízo crítico da realidade distorcido, a lente que está sobre os olhos não colabora, Sim. e destrinchar, né, as crenças limitantes da família, do próprio É. paciente. Então, por Uhum. isso que eu acho que esse diálogo aberto entre a gente é muito importante. Porque Isso. são vocês combatendo as crenças limitantes daí e a gente oferecendo o máximo de segurança possível, né? De que o remédio é aliado, o remédio não é inimigo, né? É, exato, exato. E assim, é aquela coisa, né? A gente tem que ajudar o paciente a enxergar isso realmente, né? Eu costumo falar para eles, olha, você vai dar tempo para mim, para Lorraine trabalhar? Você vai dar tempo para gente? O É, jogo é de longo prazo. Eu estou te pedindo aí 1 ano, né? Você vai dar esse tempo para gente? Você vai perceber pequenas melhoras, né? E a gente vai estar segurando a sua mão, mas você não pode soltar a nossa. Você tem que dar tempo. isso. E a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes são anos de tratamento equivocado, diagnóstico errado. Então, eu não posso ficar contando, eu já tô tratando há 4, 5 anos. Não, eu tenho que tratar a minha expectativa de acordo com o tempo que eu estou ali com aquele especialista. Então, Isso. aí eu falo, agora é daqui para frente. O que você, né, você fez, o que você dava conta, né, com o conhecimento que você tinha, assim como os médicos lá de trás. E agora a gente vai olhar para frente. Só que você tem que olhar para frente e eu partindo do tempo, a gente partindo do tempo certo, né? Não, eu até tenho uma régua daquelas escolares aqui no consultório, que eu sempre pego a régua na primeira consulta e mostro para o paciente o pequeno recorte da vida dele que eu estou vendo ele. Aham. E explico para ele que para ele chegar naquele recorte atual, ele percorreu todos aquelas vivências antes, todos aqueles centímetros antes. Sim. E que esse caminho de volta para o que ele considerava ser a normalidade, ele vai demandar tempo, né? E é incrível assim, eu vejo em outras especialidades médicas, igual você tem uma fratura de quadril.
é tão aceitável e compreensível que vai ter um período que requer repouso, que requer fisioterapia, que requer o esforço de tomar uma medicação anti-inflamatória, outra que é para melhorar ali o cálcio, para colar aquela fratura. Todo mundo entende isso perfeitamente, alinha trabalho, alinha expectativa com o Sim, exercício físico, porque vê naquela fratura uma limitação. E às vezes na nossa área, por ser uma fratura invisível, né, sim, a sim. gente é penalizado com o imediatismo. É, E eu sempre comparo, gente, osso é um órgão complexo, mas imagine o quão mais complexo é o cérebro, pois é. que está o tempo todo, né, em interação com o ambiente, que é esse Sim, radar elaborado para detectar ameaça o tempo todo, e a gente vive num mundo extremamente estimulante o tempo inteiro, né? sim, exato, Então, exato. assim, nós não temos uma era da humanidade que está ao nosso favor, que é excesso de estímulo. Exato, Muita, exato, exato. muita informação difundida equivocadamente. E É, hábitos de vida romantizados como adequados, como, por exemplo, dormir é. 1 da manhã, acordar 4 horas e Não opa, ter vamos, é tempo isso. para nada, né? Exatamente. Muito validado socialmente. Ah, eu tô tão cansada, né? As pessoas vão normalizando o sofrimento, né? Ah, eu sempre estou irritada, eu sou tolerância zero mesmo, né? Então, peraí, mas por que que você está sempre tão irritada, né? Enfim, né? E acho que uma coisa também que até uma pergunta que a gente recebeu que eu achei bem interessante, foi a pessoa falando, o que que vem primeiro? Os efeitos colaterais ou os efeitos positivos da medicação? Como é que costuma funcionar isso? Eu sou muito franca, né? Eu falo, gente, o primeiro estágio é como academia. Aqueles primeiros 3 meses que você só sente dor muscular, você vai levantar do vaso, tá doendo, você vai descer do carro, tá doendo. Mas você tem convicção que aquela dor vai gerar um resultado que começa ali com Sim, 3 meses, né? é. Ninguém vê quadríceps definido nos primeiros dias de academia, né? Ninguém vê Uh-uh. resultado estético nos primeiros dias. E eu faço essa analogia para explicar medicamento, né? Fala, olha, seu cérebro tem em média 80 bilhões de neurônios. Eu não consigo, por melhor que seja o meu medicamento, chegar em um por um desses 80 bilhões e dar a sinalização correta para eles em 2 semanas, né? É, Isso é impossível. Então, no início é desconforto mesmo, porque tá a doença no cabo de guerra com o remédio e, obviamente, a doença está ganhando. Então, é. se piorar, inclusive, calma, a gente tem antídoto para essa piora. Vamos Sim, aguardar o período correto, porque senão a gente vai tirar o bolo do forno e ele vai murchar, né? Tá cru. uhum, Então eu sim, faço mil e uma analogias para que eles entendam que se melhorar nas primeiras 6 semanas é lucro. A gente nem estava esperando por isso, né? Eu ainda é, brinco, vamos soltar uma caixa de foguete aqui na porta se com 6 semanas você sentir grandes melhores. exato. Porque muitas vezes é como você falou, eu tenho que fazer o desmame de um medicamento que talvez não era o adequado, É, eu tenho concorrência com hormônios, concorrência com um estilo de vida ruim. Então, esse discernimento é muito importante. E é uma coisa que eu sempre também ouço dos pacientes, né? Que eu acho que eu queria também saber como que você enxerga, como que uhum, você consegue atuar, né? Junto daquele paciente que olha e toma o remédio com desconfiança, com hostilidade. Você acha que tem como a gente tirar essas armas, né, desarmar o paciente para isso e de que maneira que na sua área a gente consegue, né, ter essa eficiência, porque eu fico impressionada, assim, a gente tem casos de pacientes que foram muito resistentes e que quando começaram a psicoterapia com você, deslancharam, adquiriram mais segurança. sim, Então eu queria sim. Eu saber acho. como que você ajuda nisso, né? É porque é toda uma conversa, né, que é a respeito, nossa, é muito medicamento, né? Então acaba que eu vou explicando, olha, infelizmente a gente não tem como ir, né, e falar, olha, essa dosagem aqui de fulano, o laboratório fabrica pra gente, né? Então às vezes é a gente pensar que aquilo ali, né, é porque as pessoas elas têm uma tendência de pensar na medicação como uma fraqueza. Nossa, tá vendo? Eu não dei conta. E aí agora eu tenho que tomar todos esses medicamentos, né? Enfim, então, a forma com a qual ela está olhando para medicamento também vai, né, deixando aquele humor mais rebaixado, mais desesperançoso. Então, eu costumo dizer que, da mesma forma que a gente precisa da luz, do trabalho, né, para sobreviver, a gente também tem que entender que somos seres vulneráveis, né, Uhum. que, da mesma forma que um carro precisa de gasolina, vai ter momentos na nossa vida ou vai ter condições que a gente vai precisar de um medicamento que faça com que o melhor da pessoa fique.
né? Então, o que eu explico para ele é que aquilo ali é como se fosse um suplemento que ele toma, né, por exemplo, para fazer atividade física, que dá performance melhor para ele. É a mesma coisa o medicamento psiquiátrico. Então, assim, infelizmente tem muito estigma, né? Às vezes, dependendo da medicação, esse é medicamento de doido, né? Enfim, aí a gente tem que explicar que esse medicamento tem várias funções, né? E que a gente pensar realmente que aquele medicamento é aliado nosso, né? E não porque eu fui fraco ou nada disso, né? E assim, uma das grandes coisas que a gente tem que trabalhar é porque tem toda aí séculos, né, falando que as coisas são subjetivas, que a mente é uma coisa, né? E você tem que falar, olha, tem um cérebro aí, né, dentro do seu corpo e que ele adoece, como outros órgãos. Então, se você tivesse uma diabetes, algo nesse sentido, você não ia estar falando, né? Você ia querer tomar um medicamento para resolver, mas quando é algo ali do cérebro, da mente, aí as pessoas já começam a entrar, mas será que precisa? Né? Mas será que sabe? Então, assim, a gente vai tendo que trabalhar essa resistência e muitas vezes buscando o que eu faço com os pacientes? Fazer algum pareamento com alguma coisa, porque às vezes também a tomada de medicações, infelizmente, às vezes são 3 estabilizadores, né? Vários comprimidos, né? Que a gente, né, tem que tomar. Então, o paciente já fica tenso. Não, chegou a hora de tomar os meus medicamentos. Como se né? fosse Então, um atestado de fracasso, né? Isso. E é aquela tensão ali na hora. Então, eu sempre busco ajudar ele a parear com algum momento ali agradável, né? Por exemplo, às vezes até algum ajuste, por exemplo, como tomar entre as refeições, né? Entre a refeição, para ser aquela coisa que vai tomando aos pouquinhos, bebendo água e que não seja aquela coisa, né, traumatizante. E eu tento lembrar para ele também, olha, por mais que você não goste de tomar esses medicamentos, o que a gente ganhou com isso? Né? O que mudou depois que entraram esses medicamentos? Então, quando eu percebo o paciente muito resistente com a medicação, eu sempre tento puxar para ele, olha só tudo que a gente ganhou depois que a gente juntou o medicamento e, claro, a questão comportamental, a terapia que a gente está trabalhando também, porque eu costumo dizer que o medicamento ele não faz tudo sozinho, Não. né? Então, assim, e a gente tem que trazer até dado científico para isso, né? Na melhor das previsões, a gente vê uma melhora de 40% a 70% com o remédio. Os outros, né, 30%, tem paciente que vai ser 40% de melhora com a farmacoterapia e os outros 60% vai ser realmente mudar estilo de vida, mudar a crença limitante, trabalhar ferramentas para melhorar a capacidade de fazer boas escolhas. Né? Já tem aquele paciente que o remédio vai ser 70% da melhora, vai bater o teto do que o estudo mostra, mas ainda para ficar 100% vai ter os 30% da psicoterapia, da rotina de sono, da atividade física, né? Porque ele tem que reaprender a funcionar de uma forma que... Porque se a pessoa não muda o comportamento, se ela não muda a forma como ela maneja o estresse, né, lida com as situações, lida com o que o outro faz, porque o outro não vai mudar, né? Esse outro não vai mudar. Acaba que ele pode estar com a melhor medicação que essa parte cognitiva vai fazer oscilar. Exatamente, né? Nesse sentido, assim, eu acho que é muito importante, porque, por exemplo, esse paciente também pode ter no convívio próximo alguém que desencoraja a tratar, né? Que fala, para que você está tomando esses medicamentos? E o que a gente fala para essas pessoas, Priscila? Olha, geralmente o que eu falo para eles, né? A melhor forma de lidar com isso é você entender a sua doença, como é a sua doença. Né? Então, assim, eu sempre puxo com os pacientes na terapia, me fala um pouco como é que essa doença, a sua ansiedade funciona, para na hora que alguma pessoa vir questionar os seus medicamentos, né? Enfim, você explicar para ela, né? Então, assim, às vezes eu noto que o paciente, ele tem uma necessidade que o outro entenda algo que às vezes ele nem está entendendo. Então, por exemplo, poxa, sua mãe não é psiquiatra, sua mãe não é psicóloga. Então, se você não buscar reproduzir o que eu te explico aqui para ela, ela vai continuar com esse comportamento, né? Exatamente. Então, assim, você tem que ter conhecimento, você tem que virar e falar, olha, esse medicamento aqui é porque eu tenho uma doença de fundo, né, biológico, né? Realmente, ali precisa dessa química para me ajudar a fazer as coisas. Não é força de vontade, não é falta de disciplina, não é nada disso. É um medicamento que, né, que realmente, da mesma forma que a gente tem água, luz, né, alimentação, me ajuda, né, o meu corpo funcionar da forma adequada. Né? Então, o que eu busco falar com eles que o outro só vai te validar se você se validar primeiro. Exatamente.
né? O outro não tem como, né? Se você não tiver naturalidade de virar e falar assim, olha, eu tomo medicamento sim, né? Algumas pessoas somente com terapia, atividade ou atividade física, mudança de rotina conseguem, que bom para elas, mas não é o meu caso. Se eu tenho essa nível de consciência, por mais que o Uhum, outro às vezes ali fale alguma coisa, uhum, eu vou conseguir falar assim, ok, essa é a visão de mundo dele. E é isso. aquela coisa que a gente sabe, infelizmente, tem pessoas que, enquanto não passarem na pele por uma ansiedade, por uma depressão, alguma coisa assim, ela vai achar que medicamento é bobagem, que não precisa. Né? Então, é a gente falar assim, eu entendo, né? Então, aí que entra a terapia, né? Para a pessoa não cair nisso, né? Para achar que, nossa, não precisa de medicamento, não, você está bem já. Nossa, mas esse estudo de medicamento, a pessoa está falando porque ela não é da área. Então, não tem como você ter uma validação, às vezes, de uma pessoa que também não entende o que é aquilo ali. E uma coisa que eu gosto de conversar com os pacientes, eu pego exemplos de outras áreas. É muito comum que um cardiologista, por exemplo, ele prescreva 4 medicamentos para estabilizar uma pressão, por exemplo, né? Ou que um nutrólogo, quando entre com a prescrição, eu já tive paciente que chegou tomando 18 comprimidos do nutrólogo. E quando eu Uau! fui fazer minha prescrição, peraí, três moléculas? 3 remédios, não tá demais? Né? Então, Uhum. eu vejo quanto Aquela a coisa, né? Eu vou ficar psicoeducação dopado, né? Eu vou ficar dopada, né? será que você tá achando que eu sou doida? Se minha mulher falou alguma coisa pra você, ou meu filho, né? Eu vi na bula que tem até esquizofrenia. Infelizmente, né? A gente às vezes precisa lançar a mão de medicamentos da classe dos antipsicóticos, que a primeira linha ali no Google ou na bula é esquizofrenia. E aquilo é Sim, um insulto pro paciente, né? Peraí, eu sou empreendedor e tal, você tá me dando negócio achando que eu sou esquizofrênico, né? sim, Então, eu vejo quanto a psicoeducação na área da saúde mental, a gente precisa cada vez mais aprimorar nossa capacidade de comunicação para passar sim, essa firmeza, essa clareza de que esse cérebro adoece e que a gente tem ferramentas que pega emprestado da cardio, da neuro, para ter sim. resultado, né? Eu costumo falar para as pessoas, Lorraine, que se você vai num psicólogo ou num psiquiatra que não te explica, né, que você não entenda, né, o que você tem, que só fala assim, faz isso, faz aquilo, corre, corre, Bina, se lava. Ninguém Corre, muda porque aquilo que não entende, né? não entende. Então, assim, é direito seu receber o diagnóstico, é direito seu entender o que que é aquele medicamento ali, o que que a gente espera, quais são os possíveis, né, problemas que a gente vai ter, porque se eu vou, recebo um medicamento e também o médico não conversa, falando, olha, inicialmente, né, vai ser difícil, você pode sentir isso, isso, mas vai passar, né? Aí é totalmente E diferente, aí já alinha as ele tá expectativas. com um roteiro na mão, né? A gente dá o É, roteiro e, um como mapa, você né? bem falou, vocês são o nosso GPS, né? Que na dúvida de onde virar, do que fazer, né? Vocês, eu acho que nessa hora fazem muita diferença, né? Uhum, uhum. É, e assim, uma coisa que eu também percebo, Priscila, e já recebi essa pergunta muito aqui na caixinha também, né? Eu melhorei com o seu medicamento, doutor. Eu acho que eu vou parar lá a terapia com o psicólogo. Eu acho que eu não preciso mais, não. O que me ajudou mesmo foi o remédio, Uhum. né? De que maneira você lida com esse tipo de crença? Porque eu fico muito preocupada daqui quando eu vejo o paciente superestimando o poder do remédio sozinho segurar tudo, né? Aham, sim, sim. Bem, a primeira coisa que eu falo na primeira sessão com o paciente, falo assim, eu vou te dar alta. Terapia não é para sempre, relaxa, né? Eu estou aqui para cumprir um objetivo com você, né? Então, assim, a questão toda é, depois que você ficar bem, não caia no erro de não fazer um período de manutenção aqui e prevenção de recaída. Então, desde que o paciente chega na terapia para mim, eu falei, olha, você não vai ficar em terapia eternamente, né? A terapia vai ter início, meio e fim. E, por favor, não cometa o erro clássico. Melhorei e vou embora. Por quê? É muito fácil, quando a gente melhora, voltar para hábitos antigos. Né? Coisas ali, às vezes, que a gente fica achando que são da nossa personalidade, que, na Uhum. verdade, muitas vezes, se eu não mudar esse meu estilo de vida, minha forma de lidar com o estresse, eu vou puxar aqueles sintomas de novo. Eu vou cutucar a onça com bala curta. Eu costumo falar isso com eles. Então, eu busco explicar como é que eu trabalho, né? Eu trabalho com a abordagem da TCC, terapia cognitivo-comportamental. Então, a Uhum. ideia é você aprender comigo as coisas e depois você seguir com a sua autonomia. Mas eu te dou alta, não é você que se dá alta. Uhum.
Entendeu? E aí eu vou e explico para ele como funciona. Olha, a gente inicialmente vai se ver de forma semanal, conforme tudo vai evoluindo, né? Começou a ficar bem, então a gente entra num período de manutenção, que é de 15 em 15 dias. Tá indo tudo bem? Tá indo, tá funcionando tudo certinho? Uma vez por mês, prevenção de recaída, tudo no redondinho, ótimo, alta, segue sua vida, né? Segue sua vida. Então, assim, quando o paciente entende isso e a gente deixa isso muito claro, diminui as chances de cair no erro clássico, né? Que é aquela coisa, melhorei, pronto, não preciso mais da terapia, porque a gente tem que tomar cuidado com a tendência de voltar para o estado anterior, né? Para a tendência de repetir ali comportamentos, né, de uma vida toda. Então eu falo, por mais que a medicação esteja funcionando, tem uma parte comportamental e até da forma com a qual a pessoa se vê, a visão de mundo, que a gente precisa de um tempo de terapia para isso se sustentar, para a gente não ficar numa eterna montanha russa, que você vai para terapia para apagar incêndio, né? Então Não é. eu explico para eles que a terapia não é aquela coisa só quando você está mal, é também quando tudo está funcionando. Perfeito. Tudo está funcionando. Olha só, vem, Pri, hoje, essa semana foi tranquila, tudo certo, ótimo. O que a gente pode melhorar? Aquele projeto que você queria desenvolver, vamos lá mexer nele e vão mudando outras demandas. Então, o que eu explico para o paciente é que muitas vezes a gente, por exemplo, inicia a terapia muito voltado para a questão do transtorno, né? Seja de depressão, de ansiedade, bipolaridade. Tá, tratou isso, aí a gente também vai começar a trabalhar outras demandas da pessoa, né? Às vezes questões de relacionamento, né? De trabalho, porque às vezes a pessoa tem um dedo podre, né? Às vezes ali tem ali uma baixa autoestima, né? Que ela não se valoriza, e aí a gente vai ter mais condições de, depois que está normalizada a questão, trabalhar essas questões. Né? Então, assim, tem questões de trabalho também, de como ela maneja o estresse. Tem algumas pessoas que têm algumas crenças, né, até enviesadas pelo sintoma. Eu sou só boa quando eu produzo muito, quando eu faço over delivery. E Exatamente. a gente sabe que, se mesmo com a medicação, se eu continuar trabalhando, não faço atividade física, durmo tarde, me alimento mal, vai puxar com tudo de volta. É um cartão que você está passando e que a fatura vai chegar, essa conta não fecha, né? Exatamente. Assim, tem que existir essa clareza e eu acho que é uma coisa até que para outras áreas isso é muito nítido. Para um diabetes, você sabe que para ele compensar não adianta comprar a insulina mais cara. Se você não está disposto a fazer escolhas alimentares que estabilizem esse açúcar no sangue, né? Sim. Então, para nossa área é exatamente da mesma maneira, né? E essa compreensão eu acho que é o que acaba mudando tudo. E quem está em psicoterapia tem essa chance de todos os dias. Eu sofri um luto. Era um baque que eu jamais esperava. Sim. Sofri uma grande traição, sofri um grande abalo financeiro. Tudo isso né, um quebra-mola que está sendo adicionado ali no percurso que vai atrasar a chegada naquele objetivo final. E você já estar em psicoterapia, eu noto muita diferença disso no consultório, né? Eu sempre falo para os pacientes, você quer a sacolinha de remédio a mais enxuta possível, faça psicoterapia, porque quem faz psicoterapia é totalmente, né, diferente, né? O resultado é diferente. Não, é gritante, assim, Priscila, eu fico encantada. É isso que você está falando, porque às vezes uma das resistências com a medicação é justamente isso. Fala assim, nossa, mas eu conheço fulano que toma medicação há anos e ela continua a mesma coisa. Eu falei, fez terapia? Não fez, né? Pois é. Então outra pergunta que a gente ainda acrescenta. A terapia feita era com alguém que estava usando a ferramenta que tem mais validação científica? Porque a gente tem que ter estudos para corroborar as nossas decisões, né? A gente prescreve um medicamento, a gente não tira de uma cartola de mágica, né? Sim. A gente prescreve um treino para o paciente, você ali na sua psicoterapia. Se foi cumprido ou não o treino daquela habilidade. Você tem por trás um estudo, um experimento, uma coisa que corroborou aquilo ali, não saiu de um achismo da Priscila, né? E eu acho que é até isso também que dá para o paciente a noção de andar num trilho, né? Porque recentemente eu ouvi de uma paciente, uma pena que ela não tenha escrito, né? Para eu mandar o print. Ela, nossa, é a primeira vez que eu faço psicoterapia e eu sinto que eu não estou andando em círculos. Olha que legal.
eu saio com coisas muito claras, assim, com mudanças muito específicas e, nossa, muito obrigada pela indicação, né? Ai, que amor, Então, gente, que eu bom. fico muito feliz por ver que a gente tem técnica por trás, que o paciente sente que ele está ali, né, com uma técnica e que para cada momento, como você falou, desde aquele momento em que é para trabalhar um problema de relação até aquele momento que é para focar mais na própria doença em si, ele vai estar amparado ali com aquela segurança de que ele está pisando em chão firme, né? Exato. Eu falo que o maior acolhimento que pode ter é de você perceber resultado ali naquela terapia que você está fazendo. Não adianta nada você ir numa terapia que você adora, psicóloga, né? Enfim, que ela te Uhum. acolhe e tal, mas que você continua com os problemas de sempre, né? E aí acaba que vira um desabafo e não a terapia de verdade. E a terapia de verdade frequentemente é desconfortável. É É. desconfortável, né? Porque muitas vezes eu vou falar, e aí, como é que foi a semana? Fez o que a gente combinou? Né? Buscou se observar? Fez o monitoramento? Não, Pri, não fiz. Né? E às vezes é muito engraçado até alguns pacientes virando falando assim, ah, quero desmarcar a sessão porque não fiz nada do que a gente combinou. Eu falei, não, mas vem assim mesmo, Aí que né? É precisava, né? aí que Porque a gente precisa tem que vir. descobrir aonde está esse entrave, Isso, né? Por que que a isso. coisa, você pisa no acelerador, o carro não responde? A É, gente tem um entrave ali. Vamos é. discernir isso melhor, né? Exatamente. Então, assim, é muito engraçado, porque muitas vezes o paciente, ele transfere essa ansiedade de desempenho para a terapia, né? E eu falo com ele, eu sei que você que tá difícil para você, eu não estou deduzindo que você vai já chegar com tudo pronto aqui, mas a gente precisa desse esforço de pelo menos tentar, né? De buscar e tentar justamente para a gente ver o que às vezes ali atrapalha, né? Para a gente conseguir avançar mais na frente. E assim, Lorraine, o que a gente percebe, né, que são as variáveis que acabam afetando a resposta dos medicamentos, assim, para os pacientes, no sentido, assim, de estar com as medicações que estão certinhas, o que afeta essas variáveis? Quais são as variáveis, Eu assim? acho que principalmente, ô Priscila, a irregularidade na tomada das medicações. A gente vê tanto rigor dos pacientes quando você fala, por exemplo, que é um quimioterápico para um câncer. Ninguém ousa mexer na dose, mexer no Sim, horário. É todo um pudor com aquele sim. remédio. E com psicotrópico a gente não vê esse rigor todo. O paciente, às vezes, o vizinho não ficou bem com essa dose, eu vou baixar. Eu acho que o meu desconforto é porque ela errou na dose, esse desconforto não tá bom. Ou então não repassar o desconforto pra gente, porque tem Sim, antídoto para tremor, tem antídoto para náuseas, tem antídoto para insônia, que no início pode estar mais resistente, um ajuste fino melhora. sim, Tem antídoto para crise do pânico, ele está no avião, ele tem pânico, ele tem antídoto para isso. Então, eu acho que a clareza na comunicação com o médico e o rigor, eu estou realmente disposta a sair daqui e comprar o remédio que foi prescrito, tomar nos horários corretos, a que nível que está de prioridade esse tratamento. E sim. interações também, né? Às vezes o paciente faz interações da medicação com excesso de café. Eu já vi paciente manipular café, cafeína de 600 miligramas na Como farmácia de assim? manipulação. E Aham, aí não ter resultado, peraí, me manda a foto dos seus manipulados. E a pessoa, não, mas é natural. Não, mas peraí, essa quantidade é cavalar, você não vai melhorar esse quadro de sim. sono, né? Uhum. Então, interação medicamentosa, rigor com o horário, respeito à prescrição. E outra coisa, às vezes o paciente melhora muito e ele some, né? É, E aí era bem naquele momento que a gente ia começar a fazer ajustes finos para um período de estabilidade, ele some e ele recai, é, né? exato. Então, o próprio abandono ou o próprio não segmento correto. Eu acho que esses pontos são desafiadores para a saúde mental, para a psiquiatria. Eu percebo, às vezes, pessoas que tratam há anos, mas é aquela coisa, anos com vários períodos, às vezes, ali de parar a medicação, de ficar um tempo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque, tá, eu trato há não sei quantos anos, tá, mas há quanto tempo você faz direito? Há quanto tempo você vinculou, por exemplo, essa parte comportamental, né? Então, e Exatamente. tudo isso vai fazendo com que a gente tenha uma resposta, às vezes, ali mais rápida ou mais lenta, né? E uma coisa que perguntaram também, né, é a respeito da dor, né? Uma pessoa mandou uma caixinha, né, falando que Uhum. está sentindo muita dor, principalmente no pé e tal, e que não está conseguindo fazer atividade física. Como é que é essa questão, às vezes, quando vem esse tipo de sintoma? Pode ser uma comorbidade? O que você vê assim na prática? Olha, eu vejo
muito na prática a comorbidade, né, do transtorno de humor com transtornos relacionados a queixas álgicas, desde enxaqueca, a fibromialgia, a gastrite crônica. Eu tenho paciente que fala, nossa, mas peraí, minha gastrite desapareceu depois desse tratamento. Enxaqueca nunca mais eu tive. Então a gente sabe que são caminhos, vias cerebrais compartilhadas, né, de humor e dor. Sim. Isso é muito claro na literatura médica. Não é à toa que fibromialgia, por exemplo, está entre as doenças mais comórbidas com transtorno bipolar, por exemplo, Sim. né? Que síndrome do intestino irritável também, asma, né? Doença inflamatória Sim. pulmonar também. Então, eu sempre mostro para o paciente isso. A gente tem um comandante que é o cérebro, que tem substâncias ali que ele pode liberar numa cascata exagerada, desproporcional, e que o corpo entende que ele precisa estar no modo defesa, no modo luta ou no modo alerta. Né? Desde a TM, né? Dores nessa região relacionadas a bruxismo, muito frequentes na população que sofre com transtorno de humor. E aí a gente tem que ter esse trabalho em conjunto, né? Muitas vezes a gente trabalha em conjunto com o ortopedista, que ele vai afastar outras causas para condições mais agudas, né? E vai orientar sobre medicações que são seguras, que não vão ter ali uma sobrecarga para o rim, né? Sim, a questão da obesidade, né? Tem muitos pacientes que falam, né? A medicação tá me engordando, né? Enfim, o tratamento. Pode acontecer, às vezes, ali de ter um aumento de peso, alguma coisa, mas tem também as escolhas alimentares que a pessoa faz, né? A questão de associar uma atividade física para reduzir os danos, tem tudo isso, né? E a gente vê mesmo que é uma doença extremamente, como por exemplo, no caso da bipolaridade, extremamente inflamatória. Muito. Né? Que conversa com várias doenças, né? Cardiopatias, né? Enfim. Né? Então a gente tem que entender que é o cérebro que comanda isso tudo. Né, e não realmente. é à toa que quando você vai olhar os dados, né, dentre as doenças psiquiátricas que mais levam a desfechos ruins, a diminuição da expectativa de vida, né, a literatura mostra que um paciente bipolar sem tratamento, ele abrevia em 8 anos a expectativa de vida, né? Sim. Não é à toa, justamente por uma questão que te impede de desfrutar de um estilo de vida saudável, porque você não tem energia suficiente para isso nas fases depressivas. Nas fases de euforia ou hipomania, a energia é demais e aí já não respeita o ciclo circadiano por uma imposição bioquímica do quadro. Então, por isso o tratamento tem tantos benefícios. A chance de efeito sanfona é menor para quem trata. A chance de começar e dar continuidade a uma atividade física também, porque você tira aquela lentificação matutina típica né, de estados mistos. Então, olhando a longo prazo, como você bem falou, o tiro não é de curta distância, é uma maratona. A gente mira até no controle das doenças aí, que é igual o doutor fala, né? É a doença psíquica que se aproxima do modelo médico de doença. Justamente porque ativa muito a cascata pró-inflamatória. Exato, exatamente. E até perguntavam aqui, né? Tem alguns medicamentos, né, Lorraine, que podem ter um efeito, né, da pessoa ter pesadelos, né? Não é isso? Sim. Até porque pesadelo pra gente é um marcador, né? Geralmente ele é presente na história de vida do paciente que tem períodos de ativação noturna. Sim. É muito interessante ter uma polissonografia para afastar outras questões que podem gerar um sono que superficializa, que não tem uma arquitetura correta, né? Afastar apneias, movimentos involuntários, atraso na latência, problema para atingir sono REM, e medicações que podem, por um período até, aumentar pesadelos, mas depois, com redução da dose ou com a troca, a gente consegue manejar isso muito bem. E discernir, porque talvez o próprio pesadelo é marcador de estados graves, né? Em que a gente tem essa ativação noturna aí. Isso, exatamente, né? Então, e também é aquela coisa também, às vezes, por mais que não seja a questão, às vezes, ali do medicamento, também vai poder também, às vezes, até da questão do humor mais deprimida, a pessoa fica mais, ali, às vezes, ali, catastrófica. Então, às vezes, vai aparecer nos sonhos, digamos assim, esse tipo de conteúdo, né? Não, e olha que interessante, eu tinha uma paciente que ela tinha um quadro depressivo super resistente, ela tinha um histórico de muito relacionamento de insucesso, assim. E ela sempre perto da hora de dormir, quando eu recomendei leitura, ela focou muito em romances. E a leitura consistente diária desses romances assim, exacerbou num nível a questão da sensação dela de
estou inadequada, insatisfeita, nunca vou achar alguém desse jeito aqui do livro, né? Falei, olha, vamos mudar o tipo de Comparar. leitura, porque ela à noite ficava reprisando em sonho as coisas que ela lia, né? Sim. Sempre com pinceladas do que ela vivia ali no Sim. campo do imaginário, né? Então, Sim. veja quantas coisas a gente tem que passar o pente fino, Pois porque às vezes é. um hábito que você recomendou é saudável, mas está indo para um viés que confirma já uma inadequação que a pessoa está sentindo, já está sem terapia, já tem um histórico de dedo podre. Então fala, não, peraí, vamos trocar essa literatura, porque Sim. sonho é vestígio do que você viveu, então No vamos mudar. dia, né? Exatamente. Então, tem uma paciente que ela falava assim: ah, Pri, eu adoro assistir série policial, negócio de crimes Vejo e tal. Eu falei: ué, muito filha, isso. ué, minha querida, né? O que vai Hoje, aparecer no seu sonho? hoje mesmo, de um paciente que ele estava visivelmente no estado misto, assim, com uma atração por briga, né? E eu falei, que hora que você dorme? Meia-noite. O que você faz antes? Vejo série. De que tipo? Terror e suspense e ação. Eu falei, pelo amor de Deus, o seu cérebro não sai ileso disso. Você já tá com Sim. irritabilidade na tampa. Você já tá com uma privação de sono há pelo menos 6 meses. E você oferece esse tipo de conteúdo antes de dormir, além de você liberar cortisol, porque seu cérebro não vai discernir o que é realidade, o que é ficção, né? Você está, né, queimando cartucho aí, então vamos escolher atividades que sejam mais Sim, de sim, sim. baixar o estímulo, né? Então, assim, você vê, né? Aí que entra a questão, né, também da gente estar vendo todas essas nuances, né? Então, por exemplo, muitas vezes o paciente está com o medicamento todo certinho, bonitinho, né, Lorraine? Mas às vezes está com um relacionamento que não é legal, Só né? Tá traz se instabilidade, só né? traz instabilidade, né? Realmente, às vezes, está buscando se apoiar e ter uma validação em alguém que não tem condição de fazer isso. Então, aí que a gente entra nesse momento também de ajudar o paciente a desenvolver essa autonomia, de virar e falar assim: eu e a psiquiatra estamos com você, nós te validamos, nós te apoiamos, essa pessoa não tem condição de fazer isso, né? Então, não vamos querer que saia morango de um pé de amora. Uhum. Né? E de até ajudar a pessoa a estruturar as crenças, como a gente está falando, né? De que eu sou uma pessoa boa, assim, que eu posso ter um bom relacionamento, né? Que eu sou capaz, que eu posso conquistar as coisas, que eu posso ir mais devagar e que o devagar também chega lá. Então, aí que a gente entra nessa questão da importância da reestruturação cognitiva, da flexibilidade cognitiva, e junto com a parte medicamentosa, fica tudo redondinho, Perfeito, exatamente. né? E tirando essas escamas dos olhos que os relacionamentos vão colocando, as vivências, os traumas, os modelos de Sim, família, às vezes você sim. tem uma tendência a reproduzir modelos, né? Uhum. Então, eu acho que por tudo isso, assim, é a grande beleza de quando se somam as duas coisas, né? Como Sim, você sim, bem disse, o mapa certo com o GPS certo, a gente chega no sim, objetivo. Eu sim, amei essa sim. analogia que você Que fez bom. em um dos seus posts aí esses Sim, dias. sim. E uma última pergunta, que eu acho que a gente também já está demais aqui já, né, também, né? Senão a gente cai. Uma pessoa comentou a respeito da libido, né? Da questão da libido Uhum. durante o tratamento, né? Enfim, como é que é? Ah, a libido vai voltar? Como é que é isso? Eu sempre explico que assim, geralmente o marido é um pouco contra o tratamento no começo, mas eu tenho tantos casos de esposo que fala, não, ela queria parar, eu trouxe ela aqui, porque você me devolveu a minha esposa com esse tratamento, né? Olha E que como a legal. mulher é muito mais responsiva a estímulo do que o homem para ter uma libido boa, é nítido o quanto a melhora do quadro global do humor melhora o convívio e, aos poucos, essa questão do apetite sexual normaliza. É sempre Normaliza, né? multifatorial, né? A É, gente sabe disso, tem que estar com um relacionamento que é bom, que está alinhado, que tem admiração. Mas da parte da medicação, até a boa notícia é que a grande maioria delas não afeta, não né? A gente até afeta. tenta evitar aquelas que a gente sabe que podem gerar É. prejuízo. E quando não tem opção, tem que ser aquela que gera prejuízo, tem antídoto. A gente entra com um antídotozinho que melhora esse desempenho. Melhora, exato, exato. E o que eu costumo falar em terapia com o paciente também é que a libido não é só o ato sexual, né? Então a libido pode ser, né, de conversar, olha, né, realmente não estou conseguindo, né, enfim, mas pode ser um abraço, um café da manhã, né, aquela pessoa de você tá buscando, né, às vezes ali um abraço, assistir um filme, perguntar como é que foi o dia. Não é só, né? Então, assim, tem formas de aos poucos ir resgatando a libido se a gente Isso. também agir com essa leveza,
né? Porque Exatamente. senão também fica uma certa ansiedade de desempenho, né? Então, assim, Exatamente. também é algo para a gente tomar cuidado, né? Perfeito, perfeito. Sim. Das perguntas que eu estou lembrando aqui, eu acho que a gente conseguiu aplacar bastante, né, Lorraine? Tem alguma que você está lembrando? Deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que aqui a gente respondeu, né? Uhum. Tô vendo aqui. Ai, que bom, Josi. A Josi falando que a gente deu esperança para ela. Que bom, fico muito feliz. Né? Tá Nossa, isso, vendo? isso não tem preço, Josi. Se já valeu para você, a gente fica muito grata aí pela sua participação e por ter conseguido deixar o tema claro para você. Sim, sim. E é aquela coisa, né, Lorraine? Se alguém, né, quiser, né, perguntar, tirar alguma dúvida, alguma coisa, manda no direct pra gente, Sim, sim, né? canal Manda aberto. canal aberto, a gente vai ter todo carinho aí para responder. E me fala uma coisa, Lorraine, quem quiser, né, consultar com você, né, enfim, né, me fala um pouquinho, né, como é que é, fala um pouquinho a respeito, né, do seu atendimento. Eu, desde 2020, né, eu estou no atendimento online, eu tenho pacientes no Brasil todo, então basta Uhum. entrar em contato com a minha secretária de Goiânia, tem o número na minha bio, Sim. né? E presencialmente eu estou também em Iporá, que é interior de Goiás, próximo a Goiânia e Goiânia. Então, como você, né, Priscila? Acho que no Isso, seu perfil lá tem o seu link, né, para agendar com você isso, também. Você atende o isso. Brasil todo, né? Brasil todo, eu hoje atuo 100% online, né? Ótimo. Funcionou muito bem, atendo, né, brasileiros que estão, inclusive, estão no exterior, né, enfim, e a gente sabe o quanto que o online funciona. A questão, a Sim. gente consegue a técnica, né? Tendo a técnica, o conhecimento, a gente consegue fazer esse atendimento sem problema nenhum, sem prejuízo nenhum. Exatamente, até acho mais fácil, que às É vezes eu tenho uma mãe de um verdade. paciente que está geograficamente longe, eu compartilho a chamada e ela consegue participar da consulta, diferente da modalidade presencial que ela não conseguiria. Isso, e às vezes, por Então, exemplo, muito uma bom. questão de uma depressão, de uma ansiedade, se a gente faz online, né, facilita também o engajamento, né, do paciente, porque muitas vezes está difícil sair de casa, né, enfim, né, é muito Isso. complicado, né, mas assim, muito, muito obrigada por você ter aceito o convite, né, eu queria muito, né, que os meus seguidores te conhecessem, porque você é maravilhosa, né, Obrigada, eu né, fico assim, eu muito fico muito, honrada por você me né, ver assim, porque, não, com nossa, você sabe certeza. o quanto eu admiro o seu trabalho, o quanto eu tenho frutos muito, nossa, significativos e eu fico te indicando aí para todo mundo e Eu também, eu tenho também. certeza que a gente vai ter muitos casos aí de sucesso ainda pela frente, vai conseguir ajudar muita gente. Isso aí, isso aí. Muito obrigada, gente, para todo mundo que esteve aqui com a gente. E se tudo der certo, eu vou salvar a live. Ai, que bom, é mesmo. Vamos ver se dá certo para eu salvar aqui também. Tá? Muito obrigada, tá? Um Obrigada a beijo. você. Beijo. Tchau, gente. Tchau.